pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucinalva e hoje eu trouxe mais um resumo de um livro para vocês. Eu não sou expert nesse livro, mas eu estudei uma parte dele e por isso eu resolvi trazer aqui a história. E eu vou falar aqui sobre a Bíblia. Eu estudei sobre o livro de Jó. Eu não sou uma expert na Bíblia, né? Eu também estou estudando agora ela. Assim, eu sei de algumas coisas que a gente ouvia as pessoas falar, algumas histórias de algumas vezes que você vai na igreja, né? Mas assim, eu nunca tinha me aprofundado antes, então agora eu resolvi assim me aprofundar um pouco mais. E assim, pra começar, como eu tô aprendendo sozinha, eu não tenho ninguém pra me ensinar ainda, então eu resolvi estudar sobre o livro de Jó. E aí foi referente a esse livro que eu vim trazer esse resumo. Se você quer saber sobre a história de Jó, se você não conhece ela ainda, se você tem alguma curiosidade em saber sobre o que eu vou falar aqui, fica até o final desse vídeo que vai ser um prazer para mim. Então vamos lá. Fala na Bíblia que Jó, ele era um homem muito íntegro, ele era um homem reto, um homem que temia a Deus. E um dia, quando os anjos eles se apresentaram a Deus, né, veio também Satanás. E aí Satanás se apresentou a Deus e Deus perguntou para ele por onde ele andava. E ele disse que andava passeando pela terra. Então Deus falou para ele assim: você tem observado o meu servo Jó, que é um homem reto e bom de coração? E Satanás, então, desafiando a Deus, ele disse, né, que Jó, ele era um homem temente a Deus porque Deus dava tudo para ele, porque ele era rico, né? Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Então, por isso que Satanás disse que ele temia Deus, porque Deus dava tudo para ele, Deus protegia ele, protegia os filhos dele, tudo que Jó colocava a mão prosperava. Então, por isso que Satanás disse que ele era um homem, um servo de Deus, né? Lógico, você dá tudo para ele, como que ele não vai te servir, né? Foi isso que Satanás quis dizer. Então, Deus, né, sabendo que Jó era realmente temente a ele, Deus falou para Satanás assim: então vai e toca em tudo que é de Jó, menos nele, né? E lá se foi Satanás fazer maldade na vida de Jó, né? Coitado, não merecia isso, né? Mas enfim, Satanás foi lá e fez as pessoas roubarem tudo que o Jó tinha, né? Fez as ovelhas dele morrer, roubaram os camelos, roubaram tudo que Jó tinha. Inclusive deu uma tempestade lá, uma ventania, e caiu a casa de Jó e matou todos os filhos dele. E aí Jó ficou sem nada, né? E daí todos os servos que sobraram de cada uma dessas coisas que aconteceu, os servos vieram e falaram pra Jó, né? Olha, os seus camelos foi roubado, né? Suas ovelhas morreram e tá. Inclusive todos os seus filhos morreram também. E Jó perdeu tudo, ele não tinha mais nada. Isso aconteceu em um único dia. E Jó, ele ficou muito triste, né? Então Jó respondeu assim, ele se ajoelhou no chão, né, e respondeu assim: eu vim nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus me deu e ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa, gente, Jó perdeu tudo, ele perdeu filhos, ele perdeu todos os bens que ele tinha, toda a riqueza que ele tinha, ele perdeu tudo. E mesmo assim ele se manteve firme, sabe? Fiquei pensando assim, se acontecesse isso com a gente, será que a gente ia fazer a mesma coisa que Jó fez? Eu não faria, sabe? Acho que eu ia me desesperar, me escabelar toda. Mas Jó não, ele ainda, tipo assim, tudo que aconteceu, ele falou assim: louvado seja o nome do Senhor, né? E aí, mais uma vez, os anjos se apresentaram a Deus e lá estava de novo Satanás, né? Aí, praga esse Satanás, né? Como que pode? E aí ele foi lá de novo, né? Desafiando Deus mais uma vez, né? E aí, já que ele não tinha conseguido, Jó tinha se mantido fiel a Deus. Então Deus falou a mesma coisa para ele, né? Onde você tens andado? E ele falou assim que andou passeando pela terra. Deus, mais uma vez, você tem observado o meu servo Jó, que é um homem íntegro e reto? E falou. E aí Satanás falou assim que já que Jó era tão íntegro, tão servo a Deus, então que Deus tocasse na pele e nos ossos dele, né? Que daí vamos ver se ele não amaldiçoaria Deus. E então Deus disse a Satanás, né? Vá e toque na carne, na pele, nos ossos de Jó, só não toque na vida dele, né? E lá se foi Satanás mais uma vez, né? E aí ele afligiu Jó com as feridas, né? Com a doença terrível da época, que era a lepra.
E aí Jó ficou todo leproso, né, cheio de feridas, e ele coçava aquelas feridas com um caco de tijolo, era a única coisa que restou dele, né? E aí até a mulher dele falou assim pra ele, né, que você ainda se mantém íntegro, né, depois de tudo que aconteceu, você ainda se mantém íntegro a Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. E aí Jó responde pra ela assim, nós recebemos o bem de Deus e agora não vamos receber o mal? Então, mais uma vez, Jó se manteve fiel a Deus, né? Então, como ele tinha perdido tudo, os amigos, os familiares, até a mulher dele, né, tava contra ele. Então, Jó, ele tava lá chorando, né, no meio das cinzas, coçando aquelas feridas com muita dor. Mas assim mesmo, ainda sobrou 3 amigos. E aí, quando esses amigos soube do que tinha acontecido com Jó, eles vieram, né, para consolar Jó. Só que quando eles chegaram lá, eles não reconheciam Jó. Jó estava assim totalmente irreconhecível. Então, eles chegaram lá e a única coisa que eles podiam fazer era chorar junto com o Jó, né? Porque eles não tinham palavra assim diante do sofrimento do que ele estava passando. Então eles sentaram junto com o Jó e choraram por 7 dias e por 7 noites, né? E aí depois disso, Jó, ele desabafou, né? Ele não aguentou mais tanto sofrimento, tanta dor, tudo que ele estava passando, então ele desabafou. E aí Jó pegou e amaldiçoou a vida dele, amaldiçoou o dia em que ele nasceu. E aí ele faz um desabafo enorme, né? Tipo assim, ele não sabia por que ele estava sendo castigado, né? A gente que tá por fora da história, a gente entende, sabe que era Satanás que estava desafiando Deus, né? Mas como Deus acreditava naquele servo, então Deus deixou que Satanás tocasse nele. Só que Jó não entendia, né? Jó, ele pensava assim, nossa, mas eu fui tão fiel a Deus, eu fiz de tudo, né? Eu sempre me mantive o mais correto possível, eu sempre temia ao Senhor, então por que isso está acontecendo comigo? E aí Jó se lamenta, ele se lamenta, ele não entende todo aquele sofrimento, né? Até que os amigos dele também se cansam e os amigos dele começam a acusar eles, né? E daí eles fazem muitas acusações que falam que Jó devia ter um pecado muito grande, por isso que Deus estava castigando ele, que alguma coisa Jó tinha feito, eles falavam, né? Você deve ter um pecado muito grande no seu coração, por isso que Deus te castiga. E eles ainda falavam assim, que era pouco que Deus estava fazendo com Jó, porque com certeza com tantos pecados que ele tinha, Deus devia fazer muito mais, né? Nossa, gente, vocês pensam, vocês passando por um momento desse, uns amigos desse tipo, né? Era melhor não ter amigos mesmo desse jeito. Então Jó, ele ficou assim, revoltado, né? Ele precisava de socorro, ele precisava de ajuda e as pessoas ali só acusando ele, né? Então ele implorava para eles assim, tenha misericórdia, né? Parem de me acusar, eu sou íntegro, eu sou reto a Deus, eu sou obediente, né? Mas mesmo assim eles acusavam, né? Até que chegou uma hora que Deus respondeu a Jó, né? Gente, essa parte que Deus responde Jó, meu Deus do céu, eu fiquei assim impressionada, né? Deus fala com tanta sabedoria, com tanta clareza, assim, de tudo que ele fazia, sabe? De tudo que ele cuidava, todas as coisas. E ele pergunta para Jó assim, onde você estava quando eu criei o mundo, quando eu criei o mar, quando eu dei ordem para todas as coisas, né? E aí, tipo assim, ele conta tudo. Gente, essa parte é linda, onde Deus fala, assim, todas as obras que ele faz, sabe? Até tinha várias coisas lá, assim, que eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu fui no Google pesquisar e eu fiquei assim, gente, né, como que pode? E, assim, é muito sábio as palavras de Deus. E aí Jó ficou, assim, né, muito arrependido do que ele tinha falado. E então, após Deus falar todas as coisas para Jó, né, de todas as maravilhas que Deus tinha feito, aí Jó se arrependeu e ele falou assim para Deus que ele errou nas coisas que ele tinha falado, né, que ele falou coisas que ele não sabia, que ele não conhecia e que ele não sabia o tamanho das maravilhas do Senhor. E aí ele ficou assim, ele ficou indigno dele mesmo, né, ele ficou assim se achando muito mal. Então ele se arrependeu e pediu perdão a Deus, né? E aí Deus pegou e chamou a atenção dos 3 amigos de Jó, né? E falou para eles assim, que por que eles não
não falaram a verdade sobre Deus, né? Porque o que eles falaram para Jó não era o correto. Eles falaram que Deus estava castigando Jó por causa dos pecados de Jó, e não era isso. Então Deus, ele chamou a atenção dos outros amigos e falou para eles assim, que era para eles pegarem ofertas e levarem até Jó e pedir a oração de Jó. Olha isso, né? Deus elevou Jó de mais uma vez. Então eles foram, fizeram o que Deus tinha ordenado e pediram a oração de Jó, né? E Deus aceitou a oração de Jó e falou para eles assim que ia perdoar eles, né? Porque não ia fazer o que eles merecessem. Então, tipo, eles sim mereciam um castigo, né? Mas mesmo assim, por conta de Jó, Deus não fez nada com eles. Então Deus recuperou Jó mais uma vez, ele elevou Jó, né? Tirou ele da humilhação, todo aquele sofrimento, restaurou o corpo dele, e Deus deu tudo para ele em dobro. Todos os gados, todos os camelos, todas as ovelhas, restaurou os amigos dele, né? Todos os familiares dele, e daí ele teve vários filhos, né? Teve 5 filhos e 3 filhas. E aí Deus transformou a vida de Jó de novo e ele se tornou o homem assim, o mais rico do Oriente, né? Antes ele já era o mais rico, então agora depois de tudo isso que aconteceu com Jó, Deus ainda fez ele ainda mais rico, né? Então essa história, ela é muito interessante, né? Eu achei ela assim muito linda e diante de tanto sofrimento de Jó, diante de tantas coisas, né? Quem somos nós para não sofrer, né? Às vezes a gente passa aí por um sofrimento à toa, por qualquer coisinha, a gente fica se lamentando, né? A gente se lamenta o tempo todo por tudo. A gente se lamenta do sol, a gente se lamenta da chuva, do vento, se tá sol demais, tá chovendo demais. E o tempo todo, né, tá muito calor. E assim, a gente não vê quantas coisas Deus fez, quantas maravilhas Deus fez, quantas coisas boas a gente tem, né? A gente só teria que agradecer. Mas não, a gente passa o tempo todo reclamando, o tempo todo se lamentando, né? Então, se Jó, que ele era tão íntegro quanto fala na Bíblia, né? Tão honesto que ele, tipo assim, Deus se agradava dele, né? Ele passou por isso, né? Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Gente, imagina nós que somos pecadores, né? Que a gente não chega nem 1/3 do que Jó era com Deus, do quanto ele era fiel a Deus. Então, por que a gente se acha assim, né, que não pode sofrer? Eu não posso sofrer. Por que eu tô sofrendo? Por que eu tô passando por isso? Eu não mereço, né? E Jó merecia? Ele não merecia, e mesmo assim ele passou por todo esse sofrimento para hoje a gente assim tirar um proveito dessa história e aprender com ela, né? A gente aprender a ter mais paciência, a gente aprender a ter mais temor a Deus, a buscar mais a palavra de Deus e aprender um pouco mais, né? Outra coisa assim que eu achei muito interessante é a questão dos amigos dele, né? Que os amigos dele julgavam ele. E assim, a gente sofre muito com o julgamento das pessoas, né? A maioria das pessoas, elas estão assim o tempo todo só para julgar, sabe? Só para apontar os erros dos outros. As pessoas julgam as pessoas pelo pouco que elas veem delas. Elas não, tipo assim, não conhecem as pessoas totalmente para poder julgar, né? O julgamento, ele só cabe a Deus. Mas as pessoas, elas julgam todo mundo o tempo todo, sabe? E foi o que Jó passou, ele no sofrimento lá, em toda naquela tristeza, aquela dor que ele estava passando, e daí as pessoas lá julgando ele, sabe? Acusando ele de uma coisa que nem elas conheciam, né? E hoje isso acontece muito, né? A gente às vezes sofre assim acusações, ou até mesmo a gente acusa algumas pessoas, a gente julga as pessoas só de olhar para elas, né? Fulano é metido. Nossa, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas você não conhece o coração do fulano, você não sabe o que ele tá passando, né? Às vezes a pessoa passa assim, eu mesmo já julguei algumas pessoas, tipo assim, nossa, que pessoa metida, né? E daí depois você vai conversar com aquela pessoa ela só é um pouco tímida, né? Ela não quer conversar, ela tem vergonha de falar com as pessoas. Então a gente acaba julgando as pessoas sem conhecer elas. Isso é muito feio, né? Outra coisa assim que acontece muito é que muitas pessoas deixam de viver o sonho delas por conta desses julgamentos, né? Você, tipo, não quero fazer isso porque vão me julgar. O que vão falar de mim se eu fizer isso, né? Eu mesmo pensava assim, o que vão falar de mim se eu gravar vídeo, né? Só que depois eu parei e pensei assim, gente, dane-se o que vão falar de mim. Se eu fizer, eles vão falar, se eu não fizer, vão falar igual.
E assim, não é todo mundo que vai pensar dessa forma. Eu demorei muito tempo para chegar e pensar assim. Mas existe muitas pessoas por aí que estão deixando de fazer o que querem, realizar os seus sonhos por conta dos julgamentos, do que as pessoas vão falar sobre elas, sabe? Então, que tipo de pessoa você tem sido hoje? Você tem sido uma pessoa que ajuda os outros, uma pessoa que leva confiança para as pessoas, que ajuda, que fortalece aquela pessoa, que fala assim, ó, vai lá, faz, você vai conseguir, né? Tenha fé. Você motiva as pessoas ou você é dessas pessoas que fica julgando, falando, ah, olha lá o que fulano tá fazendo, nossa, nem sabe aquilo e tá fazendo, entendeu? Então, gente, a gente tem que pensar muito bem, a gente tem que analisar e parar de ficar julgando as pessoas, entendeu? Porque na mesma proporção que a gente julga, a gente vai ser julgado, né? Na mesma proporção que a gente perdoa, a gente vai ser perdoado. Então a gente tem que tentar fazer o melhor para as pessoas, né? Enquanto a gente está vivo, porque depois que a gente morre ou depois que as pessoas morrem, a gente não pode fazer mais nada, né? Então, aqui e agora, nesse momento, é a hora que a gente tem que mudar as nossas atitudes e começar a apoiar mais as pessoas, dar mais valor, valorizar, ajudar, entendeu? Esse é o momento agora. Então é isso, pessoal, eu achei essa história maravilhosa, eu fiquei muito feliz. E assim, eu não sei muito, igual eu falei antes, né? Eu também tô aprendendo agora, mas assim, essa história ela me trouxe bastante reflexão e eu achei que eu devia vir aqui e trazer pra vocês também, né? Alguém aí por aí nesse mundo que vê esse vídeo talvez não vai conhecer a história de Jó e também não vai ter agora a oportunidade de saber um pouquinho do que eu pude explicar aqui, né? Então vai lá na Bíblia, pega o livro de Jó, estuda, vê lá a parte que Deus responde Jó, né? Que ele fala coisas maravilhosas, ele conta coisas assim que, nossa, é muito legal de ler. Então a gente tem que se aprofundar um pouco mais na palavra de Deus e aprender, né? Eu ainda quero fazer um curso bíblico, né, para que eu possa ter mais entendimento sobre isso, mas por enquanto eu tô estudando sozinha mesmo e vamos lá, né? Que Deus nos dê sabedoria para poder ter entendimento sobre a palavra dele. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, clica aí no joinha para me ajudar na divulgação, compartilhe com alguém que você acha que precisa dessa palavra. Se inscreve aqui no canal e é isso, até o próximo vídeo.